Olá, queridos alunos, queridas alunas, vamos para mais uma aula de ensino religioso. Bom, nas semanas que se passaram, nós estávamos falando sobre o cristianismo, uma das principais religiões do mundo. Nós vamos continuar vendo as religiões do mundo, só que agora a gente vai para outra religião. Vamos falar sobre o islamismo, tá? Então o islamismo é uma religião que surgiu no século VII e que foi criada por Maomé. Já iremos falar sobre ele. Essa crença religiosa, atualmente, é a segunda maior religião do mundo, tá? Possuindo cerca de 1,8 bilhões de pessoas, de fiéis. A maioria deles, tá, desses fiéis, está localizada no continente asiático e no continente africano. Apesar de que existem islâmicos, né, muçulmanos, como são chamados, em todas as partes do mundo. Bom, esta religião, ao contrário de outras crenças que existem na região onde ela foi criada, né, na região árabe, ela é monoteísta, ou seja, ela acredita em apenas um Deus, chamado pelos muçulmanos de Alá. Então as pessoas que praticam o islamismo são chamadas ou de islâmicos ou de muçulmanos, e acreditam então em um Deus chamado Alá. Conhecer um pouco da vida de Maomé, que foi o criador do islamismo, é bastante importante para a gente entender, tá, o islamismo, a história do Islã. Bom, de acordo com o islamismo, Maomé ele foi um profeta que recebeu orientações, ou seja, revelações, do anjo Gabriel para criar uma nova religião. Então ele nasceu na cidade de Meca, na atual Arábia Saudita, a principal cidade, né, do islamismo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, no dia 25 de abril de 571 depois de Cristo. Maomé, ele perdeu seus pais ainda na infância e foi criado pelo seu tio, tá? Abu Taleb, o nome do tio dele. Tornou-se comerciante, realizou inúmeras viagens ao longo de sua vida e aos 25 anos ele casou-se com uma viúva rica chamada Khadija. Maomé, ele era um homem que ele se isolava com frequência para orar e meditar. E em 1610, durante um desses retiros, ele foi para uma caverna localizada no Monte Hira, e lá ele recebeu a visita então do anjo Gabriel, que revelou ser o enviado de Alá e disse para Maomé formar uma nova religião, chamada então de islamismo. Depois a gente vai falar na próxima aula eu vou falar o que significa o Islã, né, o que é o significado da palavra, tá? Esse acontecimento ficou conhecido como Noite do Destino e deu início então, tá, às revelações que Deus mandaria para Maomé. Todas essas revelações que Maomé teve, né, que Deus fez para ele, estão transcritas então no Alcorão, ou Corão, tá, que é o livro sagrado do islamismo. Por volta dos 40 anos de idade, então Maomé começou a pregar as mensagens do Islã em sua cidade, Meca. Essas pregações monoteístas, elas começaram a incomodar as autoridades da cidade. Por quê? Porque Maomé ele acabava atacando os altos lucros que a cidade tinha com a peregrinação, tá, de fiéis politeístas. Ou seja, antes do islamismo, na região era politeísta, acreditavam em vários deuses. Então, as pessoas iam para Meca, tá, peregrinar até Meca, né, lá rezar pelos deuses deles, e isso trazia um grande lucro para as autoridades da cidade. E aí quando Maomé começa a pregar o monoteísmo e começa a criticar isso, ele começa a incomodar então essas autoridades, que acabam perseguindo Maomé, tá, e seus seguidores. Isso fez com que os fiéis do islamismo, os fiéis de Maomé, né, os seguidores, acabassem fugindo da região, tá, e fossem para a região da Etiópia, ali próximo. O próprio Maomé, em 1622, ele acabou fugindo, né, sendo perseguido, para Medina, cidade que mostrou uma receptividade muito grande do islamismo. Então, este momento, conhecido como Hégira, foi de grande importância para o Islã, tá? Porque em Medina
grande parte dos habitantes acabaram aceitando a mensagem de Maomé, do monoteísmo, e se converteram então ao islamismo. Com muitos seguidores, Maomé acaba retornando para Meca em 630, tá? E acaba conquistando a cidade. Então, depois que Meca foi conquistada, o culto ao politeísmo, né, foi proibido, né, o culto a vários deuses foi proibido, e o islamismo então acabou se espalhando por toda a Península Arábica. Então, a sua difusão por essa região foi realizada com sucesso, até que em 632, né, o ano em que Maomé acabou falecendo. Com a morte do Maomé, que foi em dia 8 de junho de 632, os seguidores do islamismo acabaram levando a sua religião para outras partes da Ásia, tá? Além de expandir também a religião para a África e para a Europa. Então, após a morte de Maomé, os muçulmanos acabaram escolhendo um califa. Califa é um novo líder, tá? Que era, ao mesmo tempo, líder religioso, líder político e líder espiritual. Então, em 711, o califa, tá, buscou expandir o islamismo para a Europa e acabou invadindo o sul da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, que passou a ser chamado então de Alda Andaluz, ou seja, Andaluzia, tá? Ficaram na região até o século XV, quando eles acabaram sendo expulsos da região, né, por tropas portuguesas e espanholas, tá? Até hoje, a região do sul da Espanha, do sul de Portugal, apresentam marcas culturais islâmicas, tá? Arquitetura, linguagem, arte, né, entre outras coisas. No processo de expansão, os muçulmanos acabaram conquistando outros territórios, tá? Como, por exemplo, o Império Persa, o norte da África, o Império Bizantino, tá? Eles só não conseguiram conquistar o Império Carolíngio, região que era ocupada, né, na atual França, pois lá acabaram sendo vencidos pelos francos em 72 depois de Cristo, após a Batalha de Poitiers, tá? Então, esse é o islamismo, né? Esse são o contexto histórico do início do islamismo. Na próxima aula a gente vai ver aspectos importantes sobre o islamismo, tá? E como o islamismo ele é dividido em grupos, a gente vai ver sobre isso e falar sobre o islamismo aqui no Brasil. No final do PDF tem a atividade para vocês fazerem, então copiem a atividade no caderno, responda elas, tá? Não precisa copiar o texto no caderno, é só ler ele bem, né? E fazer as atividades. E até a próxima semana que vem com mais aulas sobre o islamismo. Até!